dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A visão da Igreja Deus Unida é de sermos uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todos os membros, em que cada um coopera a sua parte e crescendo em amor para cumprirem o grande propósito de Deus para a humanidade, para trazer muitos filhos à glória. Este golo final é extraído de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, onde se lê: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Deus está a conduzir muitos filhos à glória. Para sermos filhos e filhas de Deus, isto é, para sermos parte da sua família. Ora, o que é a igreja? A igreja é o corpo espiritual de Cristo. O que é que nós devemos de nos tornar ou de vir a ser? É para virmos a ser como Cristo é. E Cristo é a imagem de Deus. Então, vemos aqui que a nossa visão é sermos uma igreja liderada pelo Espírito Santo, em todos nós fazemos a nossa parte, crescendo em amor, para cumprirmos o grande propósito de Deus de trazer muitos filhos à glória. Agora, então, como é que nos conduzimos? Qual é a nossa maneira de vivermos? Qual é a maneira piedosa de fielmente cumprirmos as nossas responsabilidades individuais como membros da família de Deus, como filhos de Deus? Quando Paulo estava a explicar a conduta de ministros e diáconos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, falando, como disse aqui, acerca das qualificações de ministros e de diáconos, disse: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Por isso, irmãos, como membros do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, nós devemos ser a coluna e baluarte da verdade. Nós devemos ser o pilar, a coluna, a rocha seguindo a Cristo, uma rocha, um pilar em cima da rocha de Cristo, que Cristo é. De quê? Da verdade. Então, é isso que eu sou? É isso que você é? Um pilar bem estabelecido
bem fundado na verdade, um baluarte da verdade? Somos realmente verdade? Verdadeiros? Estamos praticando a verdade? Seguindo a verdade? Ou digamos assim, se a palavra verdade fosse um verbo, que em inglês e em português não é, mas em grego é, vamos ver isso daqui a pouco, mas se a palavra verdade fosse um verbo em português, ou em outras línguas como o inglês, então estaria dizendo, devemos não só de ser verdadeiros, mas devemos de estar verdadeirando. Como se fosse um verbo. Verdadeirando. Falando, atuando, seguindo a verdade. E isso, está claro, guiados pelo Espírito de Deus, para nós sermos realmente verdade. Um baluarte da verdade. E está claro, crescendo em amor debaixo dessa verdade. Porque, ao fim de contas, Deus é amor. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. E um bocadinho mais adiante, no versículo 16, diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós, o nosso golo, a nossa meta é para sermos filhos e filhas de Deus, para sermos semelhantes à imagem de Deus, que é Cristo. Vejam em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Efésios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, falando aqui acerca do que devemos de ser, de crescer, no versículo 16 diz assim, de quem, seguindo a verdade em amor, começar a ler do versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Para a nossa edificação, para o nosso crescimento na Igreja de Deus. Bem ajustados e consolidados com o auxílio de toda a junta, de toda a parte, cada um fazendo a sua parte. Liderados pelo Espírito Santo, está claro. E por isso crescendo em amor. Mas voltemos ao versículo 15, que acabámos de ler há pouco. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor. A palavra verdade vem da palavra grega aleituo, que é um verbo. E por isso, no manuscrito grego, a palavra seguindo não está lá. Traduzindo literalmente do grego seria mas verdade em amor. Os tradutores puseram a palavra seguindo a verdade em amor
Porque a palavra verdade em português não é um verbo, mas em grego é um verbo. E por isso é que eu disse, mas verdadeirando em amor. Em inglês diz falando a verdade em amor. A palavra falando não está no grego. Mas como não há um verbo na palavra verdade, em português ou em inglês, em português puseram a palavra seguindo a verdade, em inglês puseram a palavra falando a verdade em amor. Mas aqui estamos a ver o significado é de sermos verdadeiros. É de sermos verdade. Sim, a falar, sim, a seguir, mas é de sermos nós mesmos verdade em amor. Vejamos em Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 4. Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 4. Aqui pergunta quem vai estar no reino de Deus. Basicamente, quem vai estar na família de Deus. Diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu monte santo, ou no teu santo monte? O que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Isto é verdade. Não magoa o próximo. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Quer dizer, você fala a verdade, mesmo que dizendo a verdade vai magoar ou machucar você. Por exemplo, você fez uma coisa errada ou disse uma coisa errada e depois pergunta, você fez isso? E você vai dizer a verdade. Mesmo que seja, digamos assim, prejudicado por falar a verdade. É o que a Nova Versão Internacional diz. Diz assim, o que mantém a sua palavra mesmo que seja prejudicado. Ou que saia prejudicado. Isto é ser verdade. É ser verdadeiro. É ter a coragem de dizer, eu errei. Irmãos, isso é difícil. Isso é difícil. Mas devemos ser o baluarte da verdade. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser aqueles que estão a dizer a verdade. Verdadeirando, digamos assim. E por isso, esta é a nossa visão. Numa maneira simples e prática, a maneira, a visão do membro da Igreja de Deus é de falar, ou ser, ou praticar, ou seguir a verdade em amor. Queridos irmãos, a missão da Igreja e não só a sua missão, mas, perdão, a visão da Igreja, a sua visão, o seu golo, o que eu e você devemos ser, a nossa visão, para virmos a ser filhos de Deus, é de sermos verdade em amor.
Essa é a nossa visão. Por isso, quando estamos a dizer, devemos ser uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos os membros, quer dizer, todos nós praticando e sendo verdadeiros. Em cada um faz a sua parte dizendo a verdade, praticando a verdade em amor e crescendo neste amor. Assim estamos a cumprir o propósito de Deus para a humanidade, para trazer muitos filhos à glória. Queridos irmãos, isso é a nossa visão. Ser verdade em amor. Vejam aqui João capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A inteira, completa palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E por isso Jesus Cristo orou que devemos de ser santificados na verdade. Santifica-os na verdade. Isso é a oração de Jesus Cristo em João 17. Santifica-os na verdade. Deus põe os verdadeiros cristãos separados, santificados na verdade, para sermos verdade, verdadeiros baluartes da verdade neste mundo. Vejam em Salmos 119, versículo 142. Salmos 119, versículo 142. Diz: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a própria verdade. E assim, quebrar a lei de Deus é negar a verdade. Quebrar a lei de Deus, ou digamos assim, pecado, é negar a verdade. Vejam em Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma. Quer dizer, se as pessoas forem infiéis, isso está a dizer que Deus é infiel? Não, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é verdade. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. O caráter dele é verdade. É verdadeiro. Ele pratica verdadeirando, dizendo, sendo a verdade. Em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles que se esforçam, que trabalham na palavra de Deus. E como lemos, a palavra de Deus é a verdade.
em João 17:17. Por isso, precisamos nos agarrar à verdade e ao ensino, que é a doutrina sã, a doutrina que é verdade. Vejam em Tito, capítulo 1, versículo 9. Falando aqui acerca do servo de Deus, que deve ser 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel. A palavra de Deus, que é verdade, e é fiel. Ser fiel à palavra fiel, que é segundo a doutrina. A doutrina, o ensino de Deus, a doutrina sádia e sã é verdade. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, pela reta doutrina, como para convencer ou convictar ou mostrar o erro dos que o contradizem. Precisamos ser a verdade. Precisamos do baluarte da verdade. Precisamos de ensinar a verdade. Veja no versículo 13 do mesmo capítulo, Tito 1. Tal testemunho é exato, porquanto repreendo-os severamente, para que sejam sádios na fé e não se ocupem com fábulas judacas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não tenham estas fábulas, estes ensinos judacos, fábulas falsas. Não está a falar coisas da Bíblia. Está a falar de fábulas, de teorias, de gnosticismo judaico. Abordagem gnóstica à volta da lei de Moisés. Não se ocupem por isso com essas fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Todas as coisas são puras. Todas as coisas são verdade para os verdadeiros. Porquê? Porque só dizem a verdade. Porquanto a mente, por tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, isto é, os impuros, no tocante a Deus. Professam conhecê-lo, estas pessoas que são falsas, entretanto o negam por suas obras. Porquê? Porque não seguem a verdade. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Nós, queridos irmãos, temos de ser verdadeiros. Temos que manter na verdade. Temos que viver a verdade. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Confirmados na presente verdade, na verdade que já está presente convosco. E, queridos irmãos, a verdade não muda. Nós é que mudamos. Não há nova verdade. A verdade tem sido sempre verdade. O nosso entendimento da verdade é que é mais profundo e que se torna mais profundo. E isso, irmãos, é o processo de conversão. Somos chamados e vamos aprendendo mais e mais da verdade. Me magoa muito no coração, irmãos, quando vejo irmãos que vêm para a fé, são batizados e pouco depois pensam que já sabem tudo e depois querem ser pregadores e vão se desviar como pregadores. Irmãos,
O batismo é só o primeiro passo no caminho. Ainda estão a aprender, ainda têm muito a aprender. Isso é o processo de conversão, irmãos. Por isso é que diz, aqui no versículo 12, em 2 Pedro, capítulo 1, pois estejas certos da verdade já presente convosco. Estejam firmes, estejam bem afundados ou confirmados ou estabelecidos na verdade que aprenderam, que se está a tornar clara uma vez que você é chamado. A verdade torna-se clara na sua vida e você começa a entender coisas da verdade. Por exemplo, você começa a entender que ir para o céu quando morre é uma mentira. Não é na Bíblia, não está na Bíblia. Você então começa a entender que quando morre você está a dormir à espera da ressurreição. O nosso entendimento torna-se mais profundo. Por exemplo, acerca do sábado e acerca dos dias santos de Deus. E conforme temos este entendimento mais profundo e nós nos agarramos a esta verdade, vamos aprender mais. Se nós dizemos, não, eu não preciso disto, não preciso disso, e começamos a desviar-nos da verdade através do nosso raciocínio humano, não nos estamos a agarrar à verdade. Não estamos a dar crédito à verdade. Então, estamos a agarrar, a seguir a verdade, ou estamos a rejeitá-la, ou a negá-la, a não dar crédito à verdade. Vejam em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já está a trabalhar no mundo. Só Deus é que, através de um anjo que pôs, que está a proibir certas coisas não serem largadas. Mas hoje em dia está-se a ver que esta falda de verdade está a crescer exponencialmente. De uma maneira cada vez mais avançada e mais rápida. Vejam também no versículo 9 e 10. Ora, o parecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da mentira. Milagres, prodígios, coisas poderosas, sinais da mentira. E com todo engano de injustiça, de falta de justiça neste mundo. Aos que parecem, porquê? Porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram, não se agarraram à verdade com amor para serem salvos. Vejam então no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira.
para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Queridos irmãos, temos que nos agarrar à verdade. A verdade tem que ser básica, fundamental. Porque a verdade nos vai dar a verdadeira liberdade. João 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso é que diz, se permaneceres na minha palavra, na palavra de Jesus Cristo, sois verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, porque conhecem a verdade. Sois verdade, e esta verdade vos libertará. Queridos irmãos, a verdade é simplesmente uma dimensão. Por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico e pusesse nesse gráfico a verdade, estamos aqui a ver, a verdade vai crescer na verdade. É simplesmente uma dimensão de crescer na verdade. Mas depois há outra dimensão. Porque precisamos de ser verdadeiros em amor. Existe uma segunda dimensão que é o amor. Então, esta segunda dimensão, temos a verdade aqui e temos outra dimensão que é o amor. Crescer no amor, crescer na verdade e crescer no amor. Vejam, em 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. Filhinhos, não amamos ou amemos de palavra, nem de língua, mas de facto e de verdade. Devemos de amar com a verdade. Devemos nos agarrar à verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Temos de ser verdade. Nós temos de ser verdade. Não estou a falar só de falar a verdade, de seguir a verdade, precisamos de ser verdade. A coluna e o baluarte da verdade. Vejam no versículo 11. No versículo 11 do mesmo capítulo de 1 João, capítulo 3. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Precisamos de ter amor. E por isso, queridos irmãos, uma vez mais, temos aqui estes 4 quadrantes. Está aqui a verdade, crescer na verdade e crescer no amor. Aonde é que nos encaixamos? Aonde é que nós estamos? Na verdade, no crescimento da verdade e no crescimento do amor. Aonde é que você poria? Onde é que você está? Está a crescer aqui, sabe a verdade toda, ou ainda está a crescer na verdade? Aonde é que você está no amor, ou ainda está a crescer no amor? Vamos então pôr algumas coisas aqui neste quadrão. Porque temos aqui quando estamos aqui neste quadrante de pouca verdade e pouco amor,
amor de Deus, verdadeiro amor, e pouca verdade, pouco conhecimento da Bíblia, que é a palavra de Deus. Isto é a tradição, a religião tradicional. É a religião comum. Mas, se nós não crescermos na verdade, mas simplesmente crescermos em amor, estamos aqui a ter um amor que não é baseado na verdade, que é um amor emocional, que é uma licenciosidade, que é uma religião emocional, como, por exemplo, uma religião com pouca verdade, mas com muito melosa e muita, digamos assim, pegajosa. É o que eu diria, por exemplo, uma atitude de pessoas evangélicas que têm pouco conhecimento da verdade, mas têm este amor artificial por fora, externo. Por outro lado, se você está a crescer na verdade, mas não está a crescer em amor, se você está a crescer em verdade e sabe mais coisas, mais conhecimento, mas o amor não está aí, então você é um legalista. Uma pessoa muito técnica, muito legal, muito cerca de conhecimento, legalismo, mas não tem amor. Aonde é que nós estamos? Aonde é que nós estamos nesse crescimento espiritual? Ou pondo de outra maneira, aonde é que nós devemos estar neste crescimento espiritual? Está claro, devemos estar num crescimento da verdade e num crescimento de amor. Por isso devemos estar neste quadrante que é agarrando à verdade e agarrando ao verdadeiro amor de Deus, praticando, tendo cuidado como falamos, tendo cuidado com o que dizemos, não estar a machucar as outras pessoas com palavras que magoam. Somos bondosos, carinhosos, mas agarrando a verdade. E esse quadrante, então, digamos assim, é o que nós devemos ser. Nós devemos ser o quê? Uma luz, um exemplo a outros, um exemplo de verdade e de amor. Isso é o que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz, o vosso exemplo, diante dos homens, agarrando-se à verdade e falando, seguindo, praticando, sendo verdade. Digamos assim, como eu criei esta palavra assim, verdadeirando, sendo verdade. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o que nós devemos de ser. Esse é o nosso objetivo. Esse é o fruto que nós devemos ter. O fruto da luz. Leiam em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 10. Irmãos,
Efésios capítulo 4 é um capítulo que vocês têm que ler e estudar cuidadosamente acerca deste tema. Mas aqui, continuando em Efésios capítulo 5, versículo 8, 9 e 10. Pois outrora eras trevas, isto não eras luz, porém agora sois luz no Senhor. Luz, porque estão a agarrar a verdade e porque estão a praticar a ser amor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. O fruto da luz é este amor, esta justiça, esta verdade. É este, digamos aqui, enquadrante de verdade em amor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, como é que crescemos em amor? Vejam em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 1. 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo acerca do amor. Capítulo 12, eles tinham problemas acerca de que chamavam, olha, eu sou mais espiritual, porque tenho mais dons do Espírito, eu falo em línguas, ou seja o que for. E Paulo está a dizer, essas coisas não têm valor nenhum. Veja assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. É uma coisa vazia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de dizer o que é que vai acontecer e de ser um grande professor e ensinador e que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha esta fé enorme a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. Amor de Deus. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, que faça todos os sacrifícios, mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É tudo em vão. Tudo em vão. O amor é paciente. Isto é, sofre por longo termo. É sofredor. É benigno. O amor não arde ciúmes. Não se ufana. Não se desfilha. Não é um amor de vanglória. Não se ensoberbece. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Não. É humilde. Não se conduz inconvenientemente. Tem cuidado na sua conduta. Não procura os seus próprios interesses. Olha, eu quero isto e por isso vou mentir para ter mais. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se irrita. Fico muito irritado. Diz aqui, o amor não se irrita. O amor não se ressente do mal. Não pensa mal. Você pensa em mal? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tem esperança, tudo suporta, tudo persevera, isto é, não é facilmente provocado.
que tem a ver com que não se exaspera, não é facilmente provocado ou irado. O amor jamais acaba. Mas havendo-se profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Por isso, queridos irmãos, temos que mover para este quadrante de verdadeiro em amor. De onde é que nós vimos? Vimos do legalismo ou vimos deste amor sentimental? Temos que crescer na verdade. De onde é que vimos? E todos nós, uma vez batizados, estamos a caminhar de onde vimos. E temos ainda que estar a crescer para ser verdade em amor. Para sermos filhos de Deus, com o caráter de Deus, que é ser verdade em amor. Vejam em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, irmãos, se há uma consolação de amor, uma comunhão, uma convivência do Espírito de Deus, se há entranhados afetos e misericórdias, se há este cuidado e carinho de um para com os outros em amor, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, amor de Deus, amor de Jesus Cristo, o mesmo amor. Sejais unidos de alma, isto é, de ânimo, de acordo, tendo o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, ou a mesma mente, o mesmo sentimento. Nada faceis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ver as coisas. Sim, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Porque ele era na forma de Deus. Não era usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou para ser um homem e se humilhou até à morte. Nós precisamos ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, o mesmo amor, agarrando à verdade e sacrificando em amor, para crescermos neste conhecimento de quem é Jesus Cristo. Aliás, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, põe de outra maneira. Vejamos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 19. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não se ceda que arrastados pelo erro destes insubordinados. Porquê? Estão a ser arrastados, não se estão a agarrar à verdade, estão a deixar a cair a verdade e estão a seguir na insubordinação, na desobediência, que é prolífica, porque está em todo lugar neste mundo.
arrastados pelo erro destes insubordinados. Descaias da vossa própria firmeza da verdade, estão a cair da verdade. Antes, crescei na graça, isto é, no amor, na bondade, no desejo de dar e de carinho para com os outros. Cresçam neste amor de Deus. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Jesus Cristo, Ele é a verdade e Ele é amor. Ele é o cúmulo, o exemplo, o padrão, a imagem de Deus que nós devemos de seguir para sermos como Ele é, a imagem de Deus. Por isso é que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, diz aqui. Por isso, queridos irmãos, temos que pôr um alvo, a meta na nossa mente, a nossa visão é de sermos como Cristo é de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, é de crescermos em sermos verdade, em amor. Essa é a nossa visão. Por isso a nossa visão é de sermos uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustados e ligados pelo auxílio de todos os membros, em que cada um faz a sua parte, coopera a sua parte, e assim crescemos em amor para cumprirmos o grande propósito de Deus para a humanidade, isto é, para trazer muitos filhos à glória. Queridos irmãos, esta é a nossa visão. A nossa visão, em palavras simples, é para sermos verdade em amor. Como falamos, verdade em amor. Como atuamos, verdade em amor. Como nos agarramos à verdade e como somos amor, verdade em amor. Por isso, queridos irmãos, vamos então continuar a seguir a verdade em amor.